Bem, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. É um prazer estar com vocês e que possamos, à luz da doutrina espírita, desdobrar esse tema, mediunidade e obsessão, que nos leva a recordar certa vez em que uma jovem senhora nos procurou para nos informar que ela estava passando por problemas terríveis na sua vida. Coisas muito estranhas aconteciam no dia a dia, como ouvir vozes que ela nunca tinha ouvido, ver luzes, sombras, gente, mas que na verdade não estava viva, e assim por diante. E que esses fenômenos a estavam atrapalhando, incomodando. E ela já tinha procurado o neurologista, o psiquiatra, tinha tomado remédios, feito terapia, e os tais fenômenos não paravam de acontecer em todos os lugares. Até que alguém recomendou: procura o centro espírita, isso pode ser mediunidade. E ela procurou e estava à nossa frente. Para poder explicar alguma coisa, fizemos primeiro uma pergunta. A senhora acredita na existência da alma? Ou, em outras palavras, o que é a alma para a senhora, caso a senhora acredite? Ela então olhou, pensou um pouco e respondeu: bem, acreditar, sim, eu acredito, claro que a alma existe. Muito bem. E como a senhora considera que seja a alma? Pode me explicar? Ah, mas aí é difícil. Eu não sei bem a alma. A alma é o que vive fora deste mundo. Bom, já é um começo. A senhora acredita na existência da alma e que a alma vive fora deste mundo, ou seja, deste mundo material em que nos encontramos. Então, se a senhora acredita na alma, a senhora acredita então em alguma coisa além da morte, não é mesmo? Porque para acreditar na alma, precisa acreditar em algo além desta vida, desta existência. Ela balançou a cabeça, pensou um pouco e concordou. Deve existir alguma coisa fora desta vida, ou seja, a tal da alma. Muito bem. E se eu lhe informar que essa alma, que a senhora então acredita que exista, na verdade não é um ser à parte, não é algo sobrenatural, mas que essa alma nada mais é do que o próprio ser humano, mas sem este corpo biológico. E novamente ela ficou pensando e respondeu: o senhor está querendo dizer que eu sou uma alma? Exatamente. A senhora é uma alma, ou espírito, como nós chamamos. Pois é, me falaram que vindo aqui, o senhor iria me explicar tudo. Não, eu não. Mas o espiritismo, ou doutrina espírita, porque é o espiritismo que nos ensina o que acontece no depois da morte. Porque, na verdade, a morte não existe. Aí, então, ela discordou. Ah, mas existe sim. Quando a gente morre, não vai lá para o cemitério, para o crematório, e não acaba? Não. Nem indo para o crematório acaba. Acaba sim, porque o corpo deixa de existir. Ah, ele deixa de existir, mas ele também não morre. Acontece que os elementos que constituem o nosso organismo físico, eles simplesmente se dispersam, retornando à natureza. Então não dá para dizer nem que o corpo morre. A alma, então, impossível. Mas por que é impossível? Porque a alma não pode morrer. Porque a alma é imortal. Então vem a chamada morte, nós retornamos para o mundo espiritual como alma ou espírito, sem este corpo físico, e vamos continuar a nossa existência. Então ela parou para pensar e indagou: mas se eu não tenho mais o corpo, como é que eu posso continuar
viva nesse tal de mundo espiritual, porque a senhora tem outro corpo, eu também tenho outro corpo, todo mundo tem outro corpo, que nós chamamos de perispírito, ou corpo espiritual. Aí ela não entendeu. Como assim? Eu tenho 2 corpos? E cadê esse outro corpo que eu nunca vi? Mas ele é invisível aos nossos olhos. Ele está aqui junto do corpo físico, orgânico, biológico. E no fenômeno da morte, ele se desprende junto com a alma. E então nós retornamos ao mundo espiritual ou dimensão espiritual, utilizando esse corpo, que a senhora pode chamar apenas de corpo espiritual, ou tecnicamente perispírito, ou seja, que envolve o espírito. A senhora entendeu? Este corpo biológico, este vai para o túmulo, ou se for a sua preferência, para o crematório. Mas o corpo espiritual continua conosco. E aí voltamos ao mundo espiritual. E aí veio a pergunta: e onde fica esse tal de mundo espiritual? Aqui. Não adianta olhar lá para o céu. O mundo espiritual é uma outra dimensão da vida. E a ciência está chegando bem perto ao olhar para este universo e considerar que, em verdade, nós temos vários universos. Então, é uma dimensão que coexiste, que interage conosco. Nós estamos aqui conversando, mas não estamos sozinhos. Espíritos podem estar aqui nos acompanhando. E aí, então, ela entrou no assunto. Pois é, esse é o meu problema. Eu acho que eu tenho visto e ouvido esses tais espíritos que têm atrapalhado a minha vida. Minha senhora, não chama eles de tais espíritos, porque os espíritos são seres humanos que estão desencarnados vivendo no mundo espiritual, de onde, aliás, nós viemos pelo nascimento biológico. Isso se chama reencarnação. Mas aí já é uma outra conversa. O que nós estamos conversando aqui é tentar entender quem são os espíritos e que a vida continua depois da morte. Aliás, espírito ou alma. A senhora entendeu? Nós somos os espíritos. É que ora nós estamos encarnados usando o corpo biológico, ora nós estamos desencarnados usando apenas o corpo espiritual. Então, os tais espíritos que a senhora tem visto, ouvido e assim por diante, são os seres humanos que continuam muito vivos no depois da morte, porque a vida, na verdade, continua. Mas acontece que eu não quero mais vê-los, e eu não quero mais ouvi-los, e eu não quero saber disso. Então a minha pergunta é a seguinte: tem tratamento? Tem cura? Não. Porque não é doença. Como assim não é doença? Todo mundo sofre o que eu sofro? Não. Mas vou explicar. Esse fenômeno se chama mediunidade. A senhora é médium. Médium é o intermediário entre os que estão vivendo no mundo espiritual e os que estão vivendo no mundo material. Alguns têm uma sensibilidade maior do que outros. Por exemplo, olha para mim. Eu não vejo, não ouço, nada. Não psicografo, coisa alguma. Eu não sou o chamado médium ostensivo. Mas, pelo visto, a senhora parece que é. Mas como acabar com isso? Não tem como acabar. Porque a mediunidade é um fenômeno natural. Pertence à nossa natureza, para que possamos manter o intercâmbio com aqueles que já partiram através da morte, ou que continuam a viver no mundo espiritual. E através da mediunidade eles podem entrar em contato conosco, transmitir mensagens, fazer pedidos, e assim por diante. A fenomenologia é muito vasta dentro desse campo mediúnico.
Então eu quero que a senhora entenda o seguinte: mediunidade não é doença. Então ser classificada como médium não significa que esteja doente. Agora, a mediunidade tem controle. E é isso que nós precisamos conversar. Então, onde fica esse botão? Que botão? O do controle. Ah, mas não é um botão. Para controlar a mediunidade, primeiro é preciso estudar o Espiritismo, iniciando com a leitura das obras de Allan Kardec. Começa lá com o Livro dos Espíritos. E aí ela nos interrompeu. Ah, nem pensar, tenho medo disso. Livro dos Espíritos? Mas os espíritos são apenas os seres humanos desencarnados. Por que ter medo? Tem que ter medo do malfeitor encarnado, desse sim. Mas do desencarnado, esse não é muito problema. O Livro dos Espíritos, porque foram os espíritos que ditaram os ensinos através de vários médiuns. E Allan Kardec organizou e estudou esses ensinos dos espíritos. Depois tem uma outra obra muito importante, o Livro dos Médiuns. Ah, então é nesse que eu vou aprender a controlar e desligar? Controlar sim, desligar não. Porque isso depende dos próprios espíritos. Quem tem a mediunidade, tem a mediunidade. Mas vai aprender a lidar com ela para que ela não atrapalhe mais o seu existir. É isso que o Espiritismo nos ensina. Então, primeiro, estudar, para conhecer. E para tudo nós precisamos conhecer. Então, você vai estudar. Semana passada, nós estávamos estudando a questão de edição de vídeo. E pensamos assim, tem que ter, porque alguém já deve ter desenvolvido, um aplicativo que faça isto que eu estou querendo fazer, mas que eu não encontrei neste editor. Bom, como encontrar isso e estudar isso? YouTube. Ah, porque quando alguém ensina, grava logo um vídeo. Então acessamos o YouTube, colocamos o tema e lá veio uma série de vídeos que já ensinavam. Opa, vamos lá. Aí estava lá, olha, usa o aplicativo X. Vamos baixar o aplicativo X e acompanhar e ver se realmente é fácil. Descobri que era fácil. Ótimo, agora já domino. Vamos fazer uns testes para ver se ele faz os efeitos que realmente eu quero fazer do vídeo. E ele faz. E aí então nós aprendemos. E ao aprender, a edição não é mais um monstro de 7 cabeças. Diminuiu para 6. E aí, lá vai você e começa a dominar aquilo. Mediunidade é a mesma coisa. Vamos estudar. Então já sabemos algumas coisas, não é mesmo? Primeiro, a morte não existe. Segundo, como a morte não existe, a vida continua, depois dela é a vida futura na dimensão espiritual. E os que continuam vivos podem entrar em contato conosco através dos médiuns. É essa mediunidade. Ah, muito bem, já entendi. Bom, mas vamos voltar à questão do controle. Como é que eu faço para controlar esses fenômenos? Bem, além de estudar, precisa não ter mais medo. O medo é um problema. A senhora tem que encarar o fenômeno como algo natural e passar a ligar o seu pensamento com Jesus. Pensar coisas boas, vibrar por este mundo, orar, usar a oração ou prece é muito importante, porque aí vai funcionar a lei de sintonia, ou seja, através da oração e da prática do bem, vai atrair para si apenas bons espíritos, aqueles que querem o nosso bem. Aí ela quase levantou da cadeira. O senhor está querendo dizer que existem maus espíritos? Infelizmente, sim. Mas depois da morte, nós não viramos anjos? Não vamos voar entre as nuvens?
Ah, como gostaríamos que fosse assim, mas quem foi que disse que a morte é um passe de mágica que vai nos transformar? Não. Quando morremos, nós voltamos para o mundo espiritual ou dimensão espiritual do mesmo jeito que somos aqui. Ou seja, com os nossos pensamentos, com os nossos valores, com as nossas obras. Seremos iguaizinhos. Morte não vai modificar ninguém. Então, se já que éramos bons, claro que vamos continuar bons. Mas se éramos maus, vamos continuar maus. Se formos egoístas, continuaremos egoístas. E assim por diante. Ou seja, tudo que existe aqui na humanidade terrena, existe na humanidade espiritual. E aí ela fez uma conclusão filosófica. Então não é muito bom morrer. Vai continuar tudo do mesmo jeito? Não, não vai continuar. Porque a lei divina é a lei de progresso, ou lei de evolução. Porque no mundo espiritual nós vamos fazer uma tomada de consciência. Alguns levam mais tempo para isso, outros menos tempo. E nós vamos compreendendo pouco a pouco a necessidade de sermos bons e de amarmos o nosso próximo como nos ensinou Jesus. Então, como médium, a senhora pode ver, ouvir, receber comunicações, tanto de bons espíritos quanto de maus espíritos. E o que acontece se esses maus espíritos encostarem em mim? Ou seja, se aproximarem, fazerem sintonia? Bem, pode acontecer o que nós chamamos de obsessão. Obsessão é o assédio, mas o assédio contumaz, pertinaz, incessante de um mau espírito sobre nós. Ele pode, inclusive, até nos dominar. Aí os olhos dela se esbugalharam. Como assim nos dominar? Sim, existem 3 graus principais da obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Na obsessão simples, é aquele espírito que nos incomoda, que nos atrapalha, que se liga conosco e nem sempre, claro, vai querer a nossa felicidade, o nosso bem. Mas é uma obsessão simples, ele não é mau, só está nos atrapalhando, e às vezes até por ignorância da sua condição espiritual. Então, através da prática do bem, das orações, nós podemos nos livrar dele, esclarecê-lo, e aí não vai ter muito problema. Mas tem a fascinação, essa é perigosa. Fascinação é quando você acredita fielmente em tudo que o Espírito lhe fala. E, claro, não acredita em nenhuma crítica que seja feita. Você vai considerar que os outros é que estão obsediados, quando na verdade é você. E aprendemos com o Espiritismo que não podemos acreditar em qualquer espírito. A senhora acredita em qualquer discurso político? Não, Deus me livre. É a mesma coisa que os espíritos. Não pode acreditar em qualquer coisa que eles falem, porque existem os ignorantes, existem os maus, os pseudo-sábios, exatamente como aqui na Terra. Nós estamos cheios de fake news, na mediunidade também, tá? Sim, de fake news espiritual, espíritos falando bobagens através de médios invigilantes e que ficam acreditando neles, sem estudar a própria doutrina espírita e passar as mensagens pelos crivos da lógica, da razão, do bom senso. Então essa é a fascinação, tem que tomar cuidado, não pode acreditar fielmente em tudo que o espírito, mesmo que ele se declare seu guia espiritual, em tudo que ele fale. E se não tomar cuidado, a fascinação vira subjugação, que pode ser de ordem moral e material. E o nome já está dizendo, subjugação, você ficar subjugado, sob domínio do espírito. E esse domínio é feito através do pensamento, da mente. Daí Jesus nos dizer, orai e vigiai. A oração é importante, mas a vigilância dos pensamentos também, porque os espíritos sintonizam com os nossos pensamentos, com os nossos valores,
com aquilo que achamos disso ou daquilo. E aí eles podem sim nos subjugar, e essa é uma obsessão difícil para nós tratarmos. E às vezes, dependendo, não tem como resolver nesta encarnação. Vai para o mundo espiritual e possivelmente para uma próxima encarnação. Sabe por quê? Eu sei que a senhora está aí assustada. É que através das reencarnações, as várias existências que nós temos, nós nos ligamos pelos laços afetivos, sejam de amor ou de ódio. A obsessão acontece por causa dos laços de ódio, porque lá em alguma existência passada, nós fizemos algum inimigo, alguém que até hoje nos odeia, que não nos perdoou e nem quer saber de nos perdoar, e que não quer saber da nossa felicidade aqui na Terra. E isso é que vai caracterizar a obsessão. A maior parte das causas está ligada a existências passadas. Mas calma, que tem solução. É a desobsessão. E como é que se faz a desobsessão? Tem que comprar o quê? Nada. Desobsessão é uma reunião mediúnica realizada no centro espírita. E nessa reunião mediúnica, o dirigente, o chamado dialogador ou doutrinador, vão conversar com esse espírito obsessor, que vai se apresentar através de um outro médium. E aí, essa conversa vai entrar pelo Evangelho, pelas questões do perdão, enfim, é todo um diálogo que pode levar tempo. Agora, ao mesmo tempo, a pessoa que está sofrendo esse assédio, esse processo obsessivo, tem que lutar consigo mesmo para se melhorar e para pedir perdão a ele, porque lá na existência passada, quem hoje é vítima foi o algoz. E Deus é tão bom que nos deu o esquecimento desse passado, porque senão nós não conseguiríamos viver aqui na Terra, nesta encarnação. Não é nada bom saber quem fomos e o que fizemos lá no passado. Deixa para lá. Aí alguém vai dizer, mas eu tenho certeza que eu estive na Revolução Francesa, lá no século XVIII. Aí acha que fez grande coisa, que foi um iluminista. De repente foi o carrasco lá da guilhotina. Ou estava lá no meio do populacho, na praça, aplaudindo, querendo ver mais uma cabeça rolar. Então é melhor não saber. Então não sabemos o que fizemos no passado, mas podemos nos estudar através das nossas tendências, que nos revelam. Mas deixemos esse assunto de lado e voltemos à mediunidade e à obsessão. Somente o esforço de se moralizar, de se espiritualizar e procurando a prática do bem, é que podemos combater a obsessão. Que pode acontecer com qualquer pessoa, e o médium também está sujeito a isso. Bem, essa senhora agradeceu pelos esclarecimentos e disse que iria voltar em próxima oportunidade para assistir uma palestra e começar a conhecer a doutrina espírita. E aí vem outro problema, é quando essas pessoas desaparecem, somem. Vão continuar lutando com a mediunidade, porque não querem assumir nenhum tipo de responsabilidade. Mas na medida em que fugimos da mediunidade, nós estamos fugindo de um compromisso que fizemos antes de encarnarmos. E em princípio, como estudamos lá em O Livro dos Médiuns, todos somos médiuns, em maior ou menor grau. Porque a mediunidade é uma faculdade natural. Um arrepio, sem mais nem menos, envolvidos aqui na hora das orações, e sentindo algo muito suave que lhe envolve, isso é mediunidade. Vez ou outra, ver uma sombra, parece que alguém passou lá em casa, é mediunidade. O que não significa que tenhamos faculdades mediúnicas chamadas de ostensivas,
que poderemos realmente receber as mensagens dos Espíritos, que vamos ter a clarividência, a audiência e assim por diante. Mas o fenômeno mediúnico está conosco, no dia a dia. Quantas vezes nós não pensamos assim: puxa, ainda bem que eu tive essa ideia. Quem foi que disse que a ideia é sua? Muitas vezes são dos espíritos que estão nos acompanhando, nosso guia espiritual, nossos espíritos familiares, e que nos intuem através do pensamento, e nós captamos, sem mesmo saber exatamente como, mas achamos que é nosso. Não é nosso, é deles. Eu sou escritor, vários livros já publicados, e certa vez eu estava relendo uma das minhas obras. Vez ou outra eu releio, porque os projetos literários vão se sucedendo e você não pode ficar muito preso àquele livro que já foi lançado. Mas de vez em quando, lá estou eu folheando a obra, lendo daqui e dali, ou até fazendo leitura completa. Quantas vezes já não me surpreendi ao ler todo um capítulo, todo um trecho, e perguntar para mim mesmo: fui eu que escrevi isso? Porque foram os espíritos que ajudaram, e o texto simplesmente foi fluindo de uma maneira que normalmente eu não falo, e que provavelmente não escreveria daquela maneira, mas aconteceu. É mediunidade. Então a mediunidade está conosco, não é preciso ter medo dela. Agora, quando os fenômenos começam a acontecer, é também natural que, sem ter nenhum tipo de conhecimento que o Espiritismo nos dá, que nos assustemos e fiquemos um pouco atrapalhados com a mediunidade. Mas basta estudar, basta encará-la de forma natural e lembrar que, como a vida continua nesse depois da morte, eu, que agora sou médium aqui na Terra, encarnado, passarei a ser espírito. Estarei desencarnado, vivendo na dimensão espiritual. Eu não gostaria de me comunicar com os meus entes queridos, os amores que ficaram aqui na Terra encarnados? Mas sem nenhuma dúvida. Mas como fazer isso se eles não me veem, se eles não me ouvem? Se eu não tenho mais um corpo físico? Vai ser através de um médium. Então basta encontrar um médium que consiga fazer a sintonia comigo e eu com ele, e eu poderei transmitir uma mensagem. Ou seja, se todo médium fugir escandalizado da mediunidade porque tem medo dela, eu vou ficar no mundo espiritual sem poder entrar em contato com os meus entes queridos, porque os médiuns fugiram, não querem assumir a mediunidade. Então, encarando desse modo, nós percebemos que ser médium não é uma coisa do outro mundo, não é doença, não é transtorno mental, nada disso. É apenas cumprir uma missão aqui na Terra de ser o intermediário dos espíritos, dos seres humanos que estão desencarnados. E como o médium é intermediário, no caso das psicografias, as escritas, como das psicofonias, que é a fala dos espíritos, eles é que são os autores, não o médium. Então, eu, médium, não tenho que me vangloriar de absolutamente nada, porque aquela mensagem, aquela obra literária, não me pertence, pertence aos espíritos. Por isso, Chico Xavier, nosso querido médium tão conhecido, doou todos os direitos autorais das obras que ele psicografou, tudo doado para instituições beneficentes, porque ficou com um único centavo, porque ele mesmo dizia: as obras não são minhas, eu não escrevi nada, foram os espíritos que escreveram por meu intermédio, as obras pertencem a eles e não a mim, então eu não tenho direito nenhum sobre elas. Eu vivo aqui do meu emprego, depois da aposentadoria, tudo pertence
aos espíritos. E aí entra um componente importantíssimo na mediunidade: humildade. Ser humilde. Reconhecer que eu não estou fazendo nada demais. Apenas estou me esforçando em cumprir a missão que me foi dada e que eu aceitei antes de encarnar, e é auxiliar o meu próximo através dos dons mediúnicos, que são diversos, e que eu preciso estar sempre me trabalhando para que os espíritos possam bem me utilizar e que eu não caia nas malhas da obsessão. Os espíritos vão tentar, os maus espíritos, mas compete a mim repeli-los e não me deixar levar por eles, por esse assédio. E quando nós estamos no bem e procuramos estar sempre sintonizados com Jesus, dificilmente os espíritos maus, inferiores, do ponto de vista moral, conseguirão nos atingir. Podem, vez ou outra, nos perturbar um pouco, porque nós estamos ainda no mundo de expiações e provas, mas dificilmente cairemos nas malhas de uma obsessão, porque saberemos reagir, tendo o Evangelho como nosso roteiro de vida e Jesus como nosso guia e modelo, como aprendemos lá em O Livro dos Espíritos. Então, não tenhamos medo do fenômeno mediúnico, de ser médium, mas encaremos a mediunidade como algo natural. Mas de vez em quando dá medo, ainda mais quando estamos iniciando? Sim, tem uma grande amiga, e quando nós éramos da juventude espírita, meu Deus, agora eu recuei muito, né? Mas tudo bem. Então, quando éramos jovens, ela dizia: Marcos, você pode me pedir o que quiser em termos de espiritismo e centro espírita, menos uma coisa. E que coisa é essa? Me pedir para fazer parte de reunião mediúnica. Deus me livre. Mas como assim? É que eu morro de medo. Mas você não tem que ter medo. Ai, teoricamente eu sei disso, mas eu nem quero saber de reunião mediúnica. Tudo bem. Livre arbítrio. Liberdade de fazer as suas escolhas. Mas os anos passaram, não vou dizer quantos, mas os anos passaram, eu cresci, ela cresceu, ganhamos experiências de vida, e um dia nos encontramos, e ela começando a falar da casa espírita dela e tal, e da reunião mediúnica, porque que os espíritos, e eu só olhando para ela. Vem cá, não foi você que me disse, anos atrás, que você morria de medo de reunião mediúnica, que você jamais colocaria os pés numa reunião mediúnica? Ah, mas isso foi naquela época. Depois eu fui ganhando experiência, fui aprendendo, fui perdendo medo. E hoje sou diretora da casa, dirijo uma das reuniões mediúnicas. Graças a Deus, superou. E é isso que nós temos que fazer. Superar o medo inicial, a falta de experiência, mesmo de conhecimento, e estudando com Kardec, nós vamos melhor utilizando a faculdade mediúnica, que deixará de nos atrapalhar. E aí nós também vamos deixar de perder tempo procurando tal botão que desliga a faculdade mediúnica. Ele não existe. Deus é perfeito, mas deve ter errado nisso. Não criou o botão. Claro que não. Ele é perfeito. Mediunidade é mediunidade. Ser médium é ser médium. Fenômeno natural, nada demais. Então não tem botão liga, desliga, nada disso. O controle, a disciplina mediúnica depende de mim mesmo. Estudar, ganhar experiência, elevar sempre o pensamento, usar da oração e fazer o bem. Está sempre na caridade, com ocupação útil e crescendo na fé, porque Deus não nos abandona jamais, e nada nos acontece sem a permissão dEle.
Então, se eu estou passando por determinada coisa, como, por exemplo, uma obsessão, não é por acaso. O acaso não existe. Tudo tem a sua razão de ser. E às vezes nós estamos passando por uma prova. Outras vezes é uma expiação pelo que fizemos lá no passado. Por exemplo, aquela história da guilhotina lá na Revolução Francesa. Então hoje nós estamos assumindo as consequências. E é como dizia a nossa querida Ivone do Amaral Pereira, que aliás viveu neste Rio de Janeiro, mas eu não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Mas ela dizia que existem 2 tipos principais de mediunidade. O primeiro tipo é a mediunidade abençoada, e ela dava como exemplo Chico Xavier. E segundo, a mediunidade atormentada, para a qual ela se dava como exemplo. Porque a mediunidade da nossa Ivone Pereira não foi nada fácil, porque ela, em mais de 3 encarnações consecutivas, levou várias pessoas ao suicídio e ela mesma se suicidou. E ela agora tinha que enfrentar as consequências de tudo isso com uma mediunidade aberta, exuberante. Mas ela se agarrou à doutrina espírita e ao Evangelho e conseguiu cumprir a sua missão gloriosa no campo mediúnico. Vale a pena conhecer a história da Ivone do Amaral Pereira, ou simplesmente Ivone Pereira. Então, ficamos sabendo que a mediunidade é um fenômeno natural. Médium é o intermediário entre os que estão desencarnados, os chamados espíritos, e os que estão encarnados, nós. E que depois nós estaremos desencarnados, eles estarão encarnados. Hoje, então, eu sou médium e recebo as comunicações deles. Amanhã eu serei o espírito que vai dar comunicação através de um médium. É assim que acontece, de forma bem natural, porque a vida continua, somos destinados à perfeição, por isso que a alma, ou o espírito, é imortal, não morre. Nós nunca vamos morrer. Eu sei que alguém acabou de pensar, meu Deus, isso significa que eu nunca vou descansar? É verdade, nada de descanso. E quem diz que queremos descansar? De jeito nenhum, nós queremos progredir, evoluir, chegar à perfeição. Ainda bem que no mundo espiritual nós não ficamos lá descansando, seria terrível, seria terrível. Já pensou ficar sentado em cima de uma nuvem sem ter nada o que fazer? Não, nada bom. Nós precisamos ter dinâmica, criatividade, e estamos aqui para auxiliar o nosso próximo, porque na medida em que auxiliamos o próximo, isso faz bem para nós, e nós também crescemos. O Espiritismo é uma doutrina filosófica, com bases na observação dos fenômenos, e portanto é uma ciência, e possui consequências morais, consequências religiosas, que se liga ao que foi falado aqui, a religiosidade. Que não basta bater no peito e dizer, eu sou médium lá do Frei Luiz. Tudo bem, mas e em família? Você vive bem com seus familiares? Com alguns. E na rua, no supermercado, você tem paciência lá com os funcionários? Depende da caixa. E aí, olha, estamos tendo problema. Você está batendo no peito para dizer que é espírita e médium do Frei Luiz, mas no dia a dia não está colocando em prática o que aprende com o espiritismo, o que aprende lá no Frei Luiz. Mas ao exercer a mediunidade lá, eu sei que eu já vou ganhar um pedaço do céu. Isso é com Deus. E Deus não faz loteamento do céu, do chamado reino dos céus. Nós sempre vamos receber de acordo com as nossas obras, com o nosso merecimento. E como você já está querendo barganhar a mediunidade com Deus, sinto muito informar, o seu terreninho, que até estava reservado, já foi entregue para outro. Você perdeu a humildade. Trabalhe,
pura e simplesmente. E se você achar que a sua mediunidade é que é boa, a sua mediunidade é que é forte, e eu não sei por que a direção aqui do lar não me colocou nessa mesa para ser o médium principal, se você está pensando essas coisas, você já está entrando no processo obsessivo, já está se perdendo, porque está se deixando dominar pelo orgulho, e o orgulho é a nossa grande perdição. Então estudemos para compreender, utilizemos a humildade sempre, e se não temos essa mediunidade, tudo bem, não é problema, existem outras mediunidades, se podemos assim falar. A mediunidade daquele que varre bem o salão, a mediunidade daquele que sabe falar, daquele que sabe ouvir para dar um bom conselho. Todos somos médios de um jeito ou de outro, porque quando estamos no bem, sempre receberemos o apoio dos bons espíritos que nos amam, que nos querem o bem e cumprem a sua missão sempre de nos auxiliar. Ninguém reencarna para substituir o Chico Xavier ou o Divaldo Franco, ou seja lá qual for o médium que esteja aí em evidência. Cada um tem a sua missão e nós temos a nossa. Vamos tentar cumpri-la da melhor maneira possível. E se não tivermos nenhuma mediunidade ostensiva, não tem problema. Vamos ver naquilo em que melhor nos encaixamos e o que melhor podemos fazer. E divulguemos sempre o Espiritismo conforme ele está apresentado nas obras de Allan Kardec. Porque se fora da caridade não há salvação, fora de Kardec não temos verdadeiramente o Espiritismo. Por isso, estudar sempre, para aprofundar esse conhecimento e se modificar, se transformar para melhor. É a nossa missão individual. E na medida em que eu me melhoro, em que eu uso a mediunidade a benefício do próximo, os outros se melhoram e, portanto, a humanidade se melhora. O Espiritismo tirou o véu da mediunidade. O Espiritismo tirou o véu da vida imortal. O Espiritismo matou a morte e disse para nós que a vida, essa sempre continua, sempre e sempre, seja neste mundo, seja em outros mundos por este universo de Deus. E cada vez que dermos um passo na nossa moralização e espiritualização, nós estaremos desenvolvendo mais e mais as nossas capacidades mediúnicas para sermos, como se afirmava pelo Chico Xavier, seres interexistentes, vivendo não apenas esta existência material do dia a dia, mas vivendo a realidade da vida espiritual, neste intercâmbio fabuloso com aqueles que estão desencarnados. Não tenhamos medo da mediunidade e saibamos trabalhar com Jesus os problemas ligados à obsessão. E o Espiritismo é o nosso grande roteiro nesse tema, porque nos elucida, nos consola, nos fortalece e nos faz sempre ir para a frente e para o alto. Paz em todos os corações.